aí, já se perguntou como nasce o ícone do terror? Não tô falando de um simples personagem do cinema, mas de uma figura que atravessa décadas, se transforma, assombra gerações e ainda assim mantém um lugar eterno no imaginário popular. O nome dele é Chucky, um boneco pequeno, sorridente, aparentemente inofensivo, mas que guarda dentro de si a alma de um assassino em série. Ele é um brinquedo que prometia ser o melhor amigo de uma criança, mas que acabou se tornando o pior pesadelo de milhões de pessoas ao redor do mundo. A história por trás da criação do Chucky é tão maluca quanto os próprios filmes. E ela envolve rejeições, batalhas de estúdio, disputas de ego, brigas judiciais, ideias bizarras que quase destruíram o projeto e, claro, algumas das soluções criativas mais ousadas do cinema do terror dos anos 80. E hoje você vai mergulhar nessa jornada completa, desde o primeiro esboço do roteiro até a consagração do brinquedo assassino. Mas antes você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque só um clique aí pra você, mas que é muito importante aqui pra mim. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, tudo começa nos anos 80, quando Don Mancini era apenas um jovem estudante do cinema e ele era apaixonado por filmes de terror e também muito atento à cultura do consumo que estava explodindo lá nos Estados Unidos. A época das bonecas Repolinho era famosa e enlouquecia as crianças e os pais que buscavam um brinquedo aparentemente fofo e colecionável. E ao mesmo tempo a Hasbro lançava uma nova linha chamada My Buddy, bonecos que se tornaram febre rapidamente e eram brinquedos feitos para parecer companheiros inseparáveis dos meninos, sempre sorridentes, vestidos de forma colorida e alegres. Pro Mancini, tinha algo de perturbador naquele cenário e ele percebeu que, por trás da fofura, existia um potencial gigantesco para ter medo. E o conceito era simples: e se um desses bonecos se transformasse em um assassino? Foi assim que nasceu o primeiro rascunho do roteiro, batizado de Blood Buddy. Mas a sua versão ali tinha ideias, digamos que bastante questionáveis. O roteiro era o seguinte: o Andy era filho de pais divorciados e vivia apenas com a mãe, uma executiva da publicidade da linha de bonecos do Buddy. Só que como ela era uma mãe solo e trabalhava muito, quase não tinha tempo para ficar com o filho. Solitário e ressentido, o Andy criou ali uma conexão muito forte com o boneco que ele tinha ganhado de aniversário. Só que não era um brinquedo simples, sabe? O Buddy foi projetado para sangrar quando as crianças brincassem de forma bruta com ele. Em busca de fortalecer a amizade, o Andy chega a misturar o seu próprio sangue com o do boneco, como se fosse um pacto, sabe? E é aí que tudo muda. Esse pacto acaba dando ao Buddy poderes sobrenaturais. A partir daí, sempre que o Andy dormia, o boneco ganhava vida, mas não era para brincar. Ele saía em busca de vingança sangrenta contra qualquer pessoa que ele acreditava que tinha feito mal pro seu dono. Só que além disso, o boneco começa a pensar que eliminando o Andy, ele poderia viver de dia e de noite. Para muitos produtores, esse conceito não funcionava, porque para eles o Andy se tornava protagonista antipático, já que a sua ligação com o boneco era de forma meio suspeita e desagradável. Ao mesmo tempo, o vilão ficava enfraquecido, sem personalidade própria, sendo apenas uma projeção do garoto. Era o esboço de algo interessante, mas que não tinha ainda a força para conquistar um estúdio. E é aí que entra o David Kushner, produtor experiente e também ilustrador. O Kushner leu o roteiro do Mancini e enxergou ali um diamante bruto. Ele acreditava que a ideia tinha muito potencial, mas que precisava ser lapidada. Como pai de crianças pequenas, ele confessou que jamais compraria para suas filhas um boneco que sangrasse. Era simplesmente perturbador. Então a sua primeira decisão foi clara: o filme precisava ser reescrito do zero. Mas o Kushner acabou persistindo, então algo aconteceu. O Tony Tomopoulos, presidente de um estúdio de grupo de arte de mídia, ele leu o roteiro e ficou intrigado e não apenas acreditava que o filme poderia funcionar, como tinha potencial para uma franquia inteira. Para ele, Blood Buddy poderia se tornar um sucesso de bilheteria e ter milhares de continuações. Nascia assim uma guerra silenciosa entre estúdios interessados e a Metro-Goldwyn-Mayer saiu vencedora, mas tinha condições. O roteiro precisava ser reescrito, os personagens retrabalhados e, acima de tudo, o filme precisava de um novo título. O nome Blood Buddy não funcionava mais, ainda mais porque a ideia do boneco que sangrava já tinha sido descartada. Foi nesse momento que o projeto recebeu o título definitivo:
Child's Play, traduzido no Brasil como Brinquedo Assassino. Com o estúdio a bordo, era hora de escolher alguém capaz de reescrever aquela história ousada em algo cinematograficamente viável. Foi então que o David Kushner chamou um nome de peso, o Tom Holland. Não um ator que vocês conhecem como Homem-Aranha, mas um roteirista e diretor que vinha de um grande sucesso, A Hora do Espanto. Ele era conhecido pela sua habilidade de criar narrativas de terror envolventes e quando leu o roteiro do Mancini, imediatamente percebeu o problema. Faltava um vilão com identidade própria, uma motivação, algo que o tornasse mais do que apenas o reflexo de uma criança. Foi aí que ele teve a ideia que mudaria tudo, dar ao boneco a alma de um assassino em série. Nascia ali o Charles Lee Ray, um criminoso cruel que em seus últimos momentos de vida ia transferir a sua alma para dentro do boneco Good Guy. E o nome não foi escolhido à toa, tá? Ele, junto com o Kushner, usou inspirações de 3 figuras sombrias dos Estados Unidos. O Charles Manson, líder de uma seita, o Lee Harvey Oswald, acusado de assassinar o presidente Kennedy, e o James Lee Ray, responsável pelo assassinato do Martin Luther King. E a junção desses 3 nomes formou o que a gente conhece hoje, o Charles Lee Ray. Com essa mudança, finalmente ele tinha força, personalidade e um passado que tornava ele ainda mais assustador. Mas tinha um problema. O Holland não conseguia encontrar uma forma convincente de justificar como a alma do Ray ia entrar no boneco. Ele tinha várias ideias de cenas aterrorizantes, mas não uma explicação coesa para o elo sobrenatural. E essa frustração acabou levando ele a abandonar o projeto, temporariamente. Enquanto isso, o roteiro passava por novas mãos. O John LaFia, um roteirista novato que entrou no projeto com ideias frescas e, apesar de inexperiente, trouxe contribuições cruciais para o Chuck. Foi ele quem deu ao boneco um nome simples e cativante que a gente conhece, que é Chuck, e também criou frases de efeito que marcou gerações que a gente já conhece. Sou Andy! Qual é o seu nome? Oi, eu sou Chuck. Você é seu amigo até o fim. Vamos brincar? Aliás, deixa eu aproveitar rapidinho para compartilhar uma coisa incrível para vocês. A Dark Side Books me enviou essas obras que são simplesmente essenciais para quem ama terror e bastidores do cinema. O primeiro deles é o do Chuck, o Brinquedo Assassino, um livro que mergulha a fundo nos bastidores da criação do boneco mais icônico do terror, com detalhes de produção, entrevistas e curiosidades que não estão em nenhum outro lugar. Isso aqui eu amei, gente. Inclusive, eu tirei essas curiosidades que eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo desse livro aqui maravilhoso que já virou meu xodó. E não parou por aí, galera. Eu também recebi o livro do Halloween, o legado do Michael Myers e do Hannibal, e cada um explora universos diferentes, mas com a mesma qualidade Dark Side que a gente já conhece. Capa dura, acabamento impecável e muito conteúdo pra quem é fã de verdade. Então, se você curte entender as histórias por trás das câmeras, entender como o terror é construído e ter edições que são verdadeiras peças de colecionador, esses livros aqui são indispensáveis e vale demais dar uma conferida lá no site da darksidebooks.com.br. Essas falas adicionaram uma camada de ironia macabra no personagem, transformando ele em algo que transcendia o terror puro e entrava no território de humor que a gente conhece do Chuck. O LaFia também sugeriu que a alma do Charles Lee Ray fosse transferida para o boneco no momento que ele fosse para a cadeira elétrica, em um paralelo com a produção do boneco Good Guy lá numa fábrica. Era uma ideia visualmente forte, impactante, mas que faltava algo ali para amarrar a narrativa. E é aí que o Holland retorna para o projeto, trazendo com ele uma solução definitiva, o voodoo. Inspirado por mitologias antigas, ele imaginou que o Charles Lee Ray, em seus últimos instantes de vida, clamaria por um espírito para transferir a sua alma para o boneco. E essa decisão não apenas resolvia o problema narrativo, mas também dava para o Chuck uma motivação clara: encontrar um novo corpo humano, de preferência do Andy, antes que ele ficasse preso para sempre na sua forma de brinquedo. Até então, essa foi a cola que uniu todas as ideias soltas e finalmente deu coesão para a história. Ainda assim, o Don Mancini e o David Kushner não ficaram muito satisfeitos com o elemento do voodoo e ambos temiam que essa escolha limitasse o futuro da franquia. Mas naquele momento era a solução mais sólida para colocar o projeto de pé. Com o roteiro tomando forma, o projeto parecia pronto para decolar, mas os maiores obstáculos começaram a aparecer. Ego, contratos e disputas por crédito ameaçaram a existência do Brinquedo Assassino.
o Don Mancini, ainda estudante de cinema, viu a sua ideia original ser diluída à medida que o John LaFia batizou o boneco e criou suas frases icônicas, enquanto o Tom Holland reescreveu quase todo o roteiro, introduzindo o voodoo, mudando o cenário para Chicago, transformando personagens e inserindo cenas de ação. O estúdio, é claro, adorou a visão do Holland, já consagrado pela Hora do Espanto, e o Spielberg elogiou o talento dele, por mais que destacasse a arrogância dele. O Holland via o filme como a sua obra, enquanto o LaFia lutava para garantir reconhecimento, sendo responsável pelo nome Chuck e pelo tom humorístico do boneco. A disputa pelos créditos foi parar lá no sindicato de roteiristas e após meses de discussões eles decidiram que o Mancini, o LaFia e o Holland iam dividir a autoria, com o Mancini recebendo o crédito adicional pela história original. Ninguém ficou totalmente satisfeito e décadas depois o Mancini e o LaFia seguiram na franquia, mas o Holland nunca mais retornou, insistindo ser o verdadeiro autor. Superada a batalha, outro desafio surgiu: dar vida ao boneco. A produção usou marionetes complexas, dublês infantis em trajes de animatrônicos que permitiam expressões faciais realistas. Cada cena exigia 10 operadores sincronizados e o resultado foi impressionante. O Chuck estava vivo e pronto para eliminar. Apesar do risco do público achar cômico um vilão brinquedo, as primeiras exibições mostraram o contrário. O Chuck provocava tanto medo quanto diversão. Essa mistura de terror e humor acabou conquistando plateias. Crianças ficavam fascinadas e os pais horrorizados, e a polêmica aumentava a curiosidade para o pessoal ir assistir. Em 1988, o filme estreou com um orçamento modesto e virou sucesso de bilheteria. A crítica se dividiu entre considerar a proposta absurda ou corajosa, mas era inegável. O Chuck tinha se tornado o novo ícone do terror. E como previsto desde o início, estava aberta a porta para uma franquia que ia atravessar gerações. Assim nasceu o Chuck, resultado de conflitos, mas também de colaboração. O público de 1988 desconhecia as disputas, mas viu um boneco sarcástico, violento e inesquecível, com efeitos práticos, engenhosos e narrativa envolvente. O personagem conseguiu aí se tornar o ícone do terror moderno. E no fim, pouco importou quem levou mais crédito. Quem venceu de fato foi o próprio Chuck. Ele se tornou maior do que os seus próprios criadores. Ele foi eternizado como um mito que até hoje assombra a cultura pop. E curiosamente, os três nunca estiveram juntos em uma mesma sala, embora coletivamente tenham dado vida a um dos maiores vilões do terror. E essa foi a história turbulenta, cheia de voltas e reviravoltas por trás da criação do Chuck. Agora me conta aqui nos comentários, se você tivesse que escolher algum, quem você acha que foi o verdadeiro criador do Chuck? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse mergulho nos bastidores do terror, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde os próximos vídeos, porque ainda tem muita história de bastidores, muita coisa pra contar aqui pra vocês. Galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem o clube de membros aqui no YouTube mesmo, então se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha, o link vai estar aqui na descrição. E dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela, mostrando que você é um colaborador do canal, que você me ajuda aqui a sempre estar trazendo vídeos novos pra vocês, e também você vai ter acesso antecipado aos vídeos que eu vou postando aqui pra galera. E tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.